Olá, como vai? Estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Enquanto eu estarei aqui transmitindo a palavra de Deus, te peço que você se inscreva no nosso canal, ative aí o joinha, ative o sininho, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Sabemos que Jesus Cristo está voltando e é muito importante nós, os pregadores, estarmos anunciando a palavra de Deus para que muitas outras pessoas venham ser salvas, para que muitas outras pessoas possam alcançar a bênção de Deus na sua vida. Então nos ajude aí, tá? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, manda aquele joinha, compartilhe com seus contatos na internet e muitas pessoas serão alcançadas. Deixa Deus te usar, tá bom? Eu quero nessa oportunidade falar com você acerca da reserva. É isso que Deus tem colocado no meu coração, porque no mundo físico, no mundo material, a reserva é uma coisa importante. Veja bem que as pessoas têm hábito de guardar dinheiro. Por quê? Para numa emergência ele ter onde recorrer. O carro, por exemplo, ele tem o seu reservatório de gasolina. Quando vai atingindo a reserva, nós sabemos que é momento de abastecer o carro. Tem um reservatório de água e assim por diante. A reserva é algo que faz parte do nosso cotidiano, não é verdade? É muito importante ter uma reserva na vida. Espiritualmente não é diferente. E nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus. Vamos ver acontecimentos na palavra de Deus, onde a reserva chegou na hora exata. E em virtude de ter a reserva, um grande milagre aconteceu, uma grande obra Deus pôde fazer. E para basear as nossas palavras, a palavra de Deus, nesse momento eu quero usar aqui em Mateus capítulo 25, acerca da parábola das 10 virgens, tá? Mateus capítulo 25, parábola das 10 virgens. Nós vamos ler aqui o versículo de número 3 e 4, onde diz assim, ó: as loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Veja bem, as loucas não se contentaram em ter uma reserva. Porém, as prudentes falou, não, vamos, além do azeite da lâmpada, vamos levar um pouco de azeite na vasilha, porque se acabar, a gente tem aonde recorrer. E foi o que elas fizeram. E quando deu meia-noite, diz a Bíblia que houve um grito. Quando as loucas quiseram ir, o azeite tinha acabado. Porém, as prudentes não. Quando elas viram que o azeite delas tinha se acabado, elas encheram novamente suas vasilhas, as suas lâmpadas, e foram a encontrar-se com o noivo. As loucas, quando chegaram, a porta estava fechada. Não puderam entrar, mas aquelas que tinham a reserva, entraram para as bodas. Vai vendo aí que no mundo espiritual, a reserva também é algo importantíssimo, tá? Vamos ver mais um exemplo bíblico? Temos aqui mais um exemplo, em São João, no capítulo de número 6, tá? E no versículo de número 9, João 6 está tratando da multiplicação de pães e peixes, a primeira multiplicação. E no verso 9 está escrito assim, olha: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Havia uma multidão com fome. Jesus queria alimentar a multidão. E agora? Alguém disse, olha, tem um rapaz aí, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Trouxeram para Jesus, Jesus abençoou, multiplicou, alimentou a multidão e ainda sobrou 12 cestos de pães. Olha só o quanto é importante nós termos uma reserva no mundo espiritual, na nossa vida com Deus. É muito importante a gente ter uma reserva. Talvez a gente nunca parou para pensar nisso, que é necessário também termos uma reserva como cristãos, como servo do Deus vivo. Mas vamos aprofundar mais na Bíblia e descobrir mais sobre isso, certo? Vamos comigo? Então vamos lá. Vamos agora para Atos dos Apóstolos,
capítulo de número 9, o verso 6, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o verso 36, aliás. Atos 9, 36, está se tratando aqui da ressurreição de quem? De Dorcas. Vamos ler aqui primeiro o verso 36, que diz assim, ó. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorca. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia. Olha só, vai prestando atenção aí. E agora o verso de número 39, olha o que está escrito. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no ao cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estivera com ela. Tá vendo? Olha só. Essa menina, Dorcas, essa moça, essa serva de Deus, ela morreu. Mas antes que ela morresse, ela foi uma pessoa que tinha um coração imenso, ajudava muitas pessoas, tá? Com esmolas, diz aqui, ó, ela usava as pessoas, ela abençoava as pessoas com esmola, sempre procurava ajudar as pessoas. Fazia vestidos, fazia túnicas, para ajudar as pessoas menos favorecidas. E quando ela morreu, aquelas pessoas disseram, não, nós não concordamos com isso. E Pedro estava na redondeza, mandaram chamar Pedro. E quando Pedro chega lá em Jope, e chegaram no cenáculo aonde estava o corpo de Dorcas, aquelas viúvas trouxeram então as roupas, as doações que elas receberam de Dorcas. E aquilo comoveu o coração de Pedro. E ele orou por Dorcas e Jesus a ressuscitou. Veja bem, Dorcas, antes que ela viesse morrer, ela cuidou de ter uma reserva. As boas obras era a reserva de Dorcas. Então vai vendo aí o quanto é importante nós termos uma reserva. Agora vamos para o segundo ponto aqui, em Atos 10. Vamos ver mais um exemplo, Atos 10, verso 4. Olha o que diz aqui, trata sobre Cornélio. Cornélio era um gentil, ele não era um judeu. Mas olha o que Cornélio fazia, Atos 4, 10. Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha só, tá? Cornélio não era um cristão, não conhecia Jesus, mas era um homem de fé e um homem de bom coração, que também procurava ajudar muitas pessoas, doando esmolas. E ele, mesmo não sendo um cristão, ele orava constantemente a Deus. E aquilo moveu o coração de Deus. Deus queria abençoar Cornélio. E Deus mandou Pedro lá, na casa de Cornélio. E Cornélio foi salvo, ele e seus vizinhos. Uma grande obra foi realizada ali. Por quê? Por causa da reserva. E qual era a reserva de Cornélio? As esmolas, as orações que ele fazia. Ele tinha suas reservas. E você, meu amigo, quais as suas reservas que você tem diante de Deus? O que você tem feito para atrair a presença de Deus para a tua vida? Vamos nos aprofundar um pouquinho mais? Vamos aqui para 1 Reis. 1 Reis. No capítulo... 1 Reis, no capítulo de número 17, o verso 12, olha o que diz aqui. Está se tratando da viúva de Serepta. Verso 12, 17 e 12 de 1 Reis. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Vem aqui, apanhei 2 gravetos, vou preparar o resto, esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos.
Olha só, 13. Disse-lhe Elias: não temas, vai, faze conforme disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traz para mim com um pouco de água, e depois fará com o teu, para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor, olha o que ele diz, porque assim diz o Senhor, que a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover na terra. Olha só, havia uma seca, havia fome, a terra não produzia, mas aquela mulher tinha uma reserva. E Deus manda o profeta na casa daquela mulher, com apenas uma reserva para ela e para o seu filho. Mas ele disse: olha, faz um bolo pequeno para mim, traz para mim um bolo pequeno, água, porque Deus está falando, não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija. Aquela mulher tinha uma reserva, e aquela reserva se tornou um milagre tão grande na sua casa, que durante toda aquela seca, até que veio a chuva, ela não pereceu de fome, nem ela, nem seu filho, nem mesmo o profeta. Então, meu amigo, como é que estão as suas reservas? E vamos para a última referência aqui, em 2 Reis, capítulo 4, verso 2. E Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Olha só o que diz a palavra. O marido dessa mulher havia morrido, deixou dívidas a serem pagas. Ela não sabia o que fazer, procurou o profeta. O profeta disse: o que você tem em casa? Me fala. Tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. E aquela reserva, aquela botija de azeite, se transformou em vasos cheios de azeite, pelo poder da palavra de Deus. A reserva daquela viúva era aquela pequena botija de azeite. E agora eu me dirijo a você. Vimos vários exemplos na Bíblia, o quanto é importante nós termos uma reserva na presença de Deus. Muitas vezes passamos tempos fazendo coisas que não trazem edificação para a nossa vida, que não constrói a nossa comunhão com Deus, que não nos fortalece na presença do Senhor. Precisamos cultivar a reserva na presença de Deus. Leia a sua Bíblia, ore, frequente a igreja que você congrega, seja um crente fiel, procure sempre ter uma reserva na tua vida espiritual. Nós nunca sabemos quando Deus quer operar o milagre, quando a necessidade pode surgir na nossa vida, mas se nós tivermos uma reserva, com certeza Deus vai ver a nossa fé, Deus vai ver a nossa dedicação, e o milagre vai acontecer, como aconteceu na vida dessas pessoas. Nós servimos ao mesmo Deus, e precisamos ter uma reserva na nossa vida espiritual. Portanto, meu amigo, cultive uma reserva. Gaste tempo na presença de Deus. Ah, está tudo bem comigo, eu não estou passando luta, eu não estou passando prova. Ah, eu estou ganhando bem, estou bem empregado, minha família está bem. Mas procura ter uma reserva. Os tempos podem mudar. A dificuldade pode bater na tua porta. A necessidade, a luta, a tribulação. E se você tiver uma reserva, Deus vai agir na tua vida, através do teu esforço, da tua dedicação. Porque a Bíblia diz que o justo, ele viverá da fé. Então procure sempre cultivar uma reserva na tua vida, como nós lemos aqui esses exemplos da Bíblia. Quero orar por você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está me assistindo agora. Desperta essa pessoa para a oração, para a leitura da palavra, para o jejum, para que ela tenha em si uma reserva, para que ela tenha onde recorrer quando ela necessitar. E o Senhor possa operar milagre na vida desta pessoa. Que o Senhor abençoe a vida desta pessoa, abençoe o lar, a família, a empresa. Deus, eu oro abençoando a todos, em nome de Jesus. Se inscreve no nosso canal, que Deus abençoe a tua vida. E não se esqueça, é muito importante
nós temos uma reserva no mundo espiritual. Amém? Deus te abençoe.